Olá, pessoal da TV4, estamos aqui mais uma vez com essa conversa, com esse bate-papo. E o meu convidado hoje, ele é secretário-geral da Liga de Futebol de Porto Seguro, é o que comanda tudo, é o que faz tudo aqui relacionado ao futebol. Luciano. E aí, Luciano, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem. Mais uma vez, obrigado pelo convite. É uma oportunidade grande para a gente bater um bate-papo e esclarecer algumas informações importantes. Com certeza. Luciano que é conhecido aí, Lucas, e todos os nossos ouvintes, telespectadores, como faz tudo. Sem ele, nada acontece aqui nos campeonatos de Porto Seguro, né? O organizador master aí. Bem, eu tenho essa experiência já... Vou fazer 27 anos que eu estou nesse cargo de supervisão técnica dos campeonatos, tanto de base, tanto amador e detalhes para a nível também profissional. Uhum. Então, eu já tenho uma experiência de alguns professores que já trabalharam comigo na Liga, né? Hoje já estão no céu e alguns estão aqui presentes. Mas é uma experiência que eu adquiri durante o tempo que eu estou agora colocando em prática. Muito bacana, Luciano. De antemão, eu quero agradecer aqui à TV4 pela oportunidade, né? Ao Tripper, que é um exímio produtor, incentivador desse projeto, é o dono da Zorra toda. E também dizer que nós temos vários programas aqui, mas dando continuidade, Luciano, todo mundo conhece você como organizador. Eu quero saber o Luciano como pessoa. Tem quanto tempo que você está aqui em Porto Seguro? Bem, eu sou nativo, minha família é nativa daqui de Porto Seguro, é a terceira mais antiga do município. É mesmo? Não sabia não. É uma família bem realmente fundadora da cidade. Então nós temos... Eu já passei minha vida toda aqui, né? Já viu muita coisa, né? Muita coisa. A maioria dos meus parentes hoje já estão morando em Portugal. Por incrível que pareça, só eu e a parte da minha família que estamos aqui ainda. Agora virou moda, né? O pessoal ir para Portugal, os portugueses virem para cá, tanto de treinador aí no futebol são portugueses, né? A imigração mudou, né? A imigração mudou. Antigamente eram os portugueses que vinham para cá para fazer o domínio de terra e posse levar para Portugal. Hoje a gente está pegando a riqueza dos portugueses, né? No modo esportivo assim. E a sua trajetória, Luciano? Como é que foi para você hoje ser... Você hoje é uma referência para nós aqui do esporte, né? Para todos os presidentes de clubes. Como é que foi sua trajetória para estar chegando? Eu quero mexer com isso. Olha, eu comecei... primeiramente, eu sou um cara também vinculado muito à comunidade, né? Eu sou muito influente na minha igreja também. Qual igreja que é? Faço parte de duas paróquias, tanto que a paróquia da cidade, que é a paróquia Nossa Senhora da Pina. Eu faço parte dela. É a primeira paróquia do extremo sul, daqui da Costa do Descobrimento. Então, eu faço parte dessa paróquia. Tenho um vínculo também onde eu moro, que é próximo à paróquia São Sebastião. Tenho um vínculo também religioso, que eu tenho meus domingos também, eu dedico também a Deus, né? Tem a nossa vida, a gente tem que dedicar também primeiramente àquele que nos deu a vida. Com certeza. Então, eu tenho essa questão de doar-se também ao cristianismo. Respeito todo mundo, né? Todo mundo tem seu direito, tem liberdade religiosa. E hoje falta muito, né, Luciano? Essa questão da mentalidade cristã, isso, né? E eu não tenho essa preocupação de querer discutir bate-boca com a religião. Acho que, primeiramente, nós temos que dar direito ao respeito, né? Sim, com certeza. Respeitar aquilo que as pessoas exercem e que gostam. Cada um tem seu direito. É o livre-arbítrio que Deus deu para cada um. Mas com certa moderação e respeito a cada um. A questão mais esportiva, eu comecei primeiro mexendo com escolinha de futebol, né? Há pelo menos 18 anos, 20 anos, se eu não me engano, eu comecei a fundar uma escolinha de futebol, juntamente com um parceiro meu, chamado Miguel. E ele hoje o Miguel também é direto. Hoje a escolinha está no mando dele, né? Porque ele se dedica melhor. E eu praticamente passei o cargo de comando técnico para ele, para a escolinha de futebol. E qual é o nome da escolinha? A escolinha começou a fundar como uma escolinha carente, né, de bairro, né? Depois a gente, no auge, na época que Ronaldinho estava no auge, e de um Barcelona muito na frente, né? Todo mundo que gostava do Barcelona, era o Barcelona para lá e Barcelona para cá.
Aí nós agregamos e chamamos hoje de Barcelona. A associação, o CNPJ está legalizado, né? Um clube hoje filiado à Liga. Bacana. Está afiliado à Liga junto com a federação. Então se chama Sociedade Esportiva Barcelona, da qual que é um grupo de sócios que a gente monta, né? Que faz parte dessa sociedade, que mantém a escolinha e o clube em dias para os eventos esportivos da Liga. Então eu comecei junto com a escolinha de futebol, né? Com crianças, eu treinava. Antigamente nós tínhamos aqui do lado da rodoviária um campo, chamado Campo da Rodoviária. Era muito bom, porque a gente saía de casa, subia essa ladeira a pé. Já fazia o treino antes. Já fazia o treino antes. E era 5 horas da manhã, amigo, hein? 5 da manhã? 5 da manhã. Saímos 5 horas da manhã, ficamos o dia todo lá naquele campo. Meio-dia descia para almoçar e 1h30 subia de novo. Até às 6 horas da tarde. E os meninos? Olha, eu tinha felizes, na faixa, né? muito. Eu peguei um grupo, tenho felicidade de conviver com eles há muito tempo. Hoje alguns não estão mais com a gente, mas antigamente Porto Seguro, na época, a favela era muito lá no bairro do Campinho, né? A periferia maior era no bairro do Campinho. Não tinha ainda Baianão, não tinha Mercado do Povo, não tinha esses bairros muito lá na frente, não. Era tudo voltado aqui no centro de Porto Seguro mesmo, aqui na sede. E o número de crianças era muito grande. Então eu recebia, em média, de 170 a 220 crianças por treino. É mesmo, Luciano? Era então, por o impacto treino. era Na muito faixa, grande, né? A faixa de 9 a 13 anos, a 17 anos, uma outra categoria que chamava hoje, que é Júniors, né? Era só de 9 a 13 anos eu tinha uma faixa de 120, 130 garotos, de 9 a 13 anos. Porto Seguro estava no auge de crescer, né? Sim. Com a crise do cacau, houve aquela imigração geral para a cidade. Aí a população aumentou, então, com certeza, as famílias também, né? Aí eu fui abrindo vagas. Eu não tinha aquele preconceito de receber quem era pobre e quem era rico. O importante era querer jogar o amor ao futebol, praticar o esporte. Meu objetivo era esse. Você gosta de praticar esporte, pratica. Mas você tem que estar matriculado em uma escola. Isso é muito bacana. Isso eu deixava bem claro. Não adianta você jogar futebol se você não tiver nenhum conhecimento. Sim. A educação é uma coisa fundamental para o crescimento humano, né? Incentiva, né? Porque então, já tem um futebol que, então eu comecei, que é poderoso na vida da pessoa, da criança. Né? Eu comecei com a escolinha, abraçamos essa categoria mais popular, né? Foi quase 13 anos, se não me engano, eu mexendo com isso. Não tinha apoio nem empresarial, nem comercial. Era na boa vontade mesmo. Na raça. Na raça. E na época não tinha também ajuda... A política não gostava do esporte em Porto Seguro. Era tentando que Porto Seguro ficou muito atrasado no esporte aqui. Tudo que é começo também, o pessoal não acredita, não investe, mas na década de 90, Porto Seguro ficou muito atrasado no esporte. Você vê que Porto Seguro só tem um título de intermunicipal. E ainda falta ainda, né? Acredito que ainda está atrasado muitas coisas ainda. Está atrasado, porque agora que está começando a despertar, né? Sim. Está vendo a realidade do esporte, como é que está hoje. Mas como é que você fazia, Luciano? 130 pessoas, crianças, né? E sem o incentivo, sem o fomento da iniciativa privada, do público, né? Isso. Primeiramente, você tem que ter amor àquilo que você faz. Não adianta você fazer por boa vontade também, não. Se você tem boa vontade, uma hora você vai se desmotivar. Sim. Mas o amor, você ultrapassa aquilo tudo que você tem, né? Então, o amor que eu praticava naquela época era um amor dedicado principalmente por segurar a cidade que tem tudo para oferecer. Não é possível que os jovens de hoje que não se percam só em outras coisas da vida, né? O esporte é um caminho que possa levar uma esperança. Com certeza. Para ter alguma coisa na frente. E até ajudar, né? A própria economia da isso, cidade, né? Porque está gerando trabalhadores, e muitos honestas. Que estão hoje em alguns times, hoje eu vou dizer assim, até profissional e amadores, né? Passaram pela escolinha. Se eu fazer um levantamento de foto lá e passar nas plataformas digitais, você vai ver gente lá que você nunca imaginava que fosse. Eu tenho uma foto lá, tenho um recorte de jornal, tenho tudo guardado. E eu pretendo ainda fazer
um lançamento, até um ateliê, alguma coisa para divulgar, né? Para a arrecadação Porque é impagável, né? A influência que você teve nesses atletas aí, nesses meninos, né? Tenho. E a dificuldade era muito grande na época, porque nós não tínhamos secretaria de esporte, não tínhamos diretoria de esporte, não tínhamos nada que vínculo com esporte, era mais Secretaria de Educação, que dava de algumas coisas, mas para a gente era muito difícil, porque a gente não tinha a legalidade que eles queriam, né? A gente era uma coisa mais de periferia, eu trabalhava mais com a questão da periferia, então era muito difícil mesmo. As ajudas vinham até por doações dos próprios pais, que queriam que os filhos, de vez em quando, até ajudassem, né? Esporte, né? Mas não era doação financeira. Era doação assim de lavar os uniformes, lavar a camisa, entendeu? Não tinha aquela doação, não tinha remuneração nenhuma naquela. A gente fazia vontade mesmo de praticar, jogar. Era o nosso passatempo na época. E tínhamos a alegria de querer jogar todos os dias, né? A escola era fundamental, nós tínhamos um horário. Comecei, quem estudava à tarde tinha que treinar de manhã, quem estudava de manhã estudava à tarde. Sim. Então, meu amigo, para mim, de vez em quando eu até almoçava lá na cidade histórica. Um dos meninos que jogava descia para pegar marmitex, meio chamada marmitinha, né? E eu almoçava lá porque não tinha tempo de subir e descer. Imagine, não tinha veículo, não tinha carro, não tinha nada. Era subindo e descendo a saladeira. Então, era um odor, era difícil, mas eu vou dizer, era uma alegria também. Era um suor, um desgaste prazeroso, né? Depois que a gente chega na realidade de hoje e vê que não temos mais campinho, não temos mais espaço, não temos mais praia para as crianças jogar. E ontem nós tínhamos não acho que isso é um retrocesso, não. A gente continua, ao invés de avançarmos, a gente está retroagindo. Olha, com o crescimento populacional da cidade, perdeu muito espaço. Antigamente nós tínhamos campos próximos das escolas, na própria cidade tinha alguns campinhos que os meninos brincavam, não tinha preocupação nenhuma. Tínhamos os campinhos que aqui em cima, perto da rodoviária, que era bom, até os adultos jogavam. Nós tínhamos espaço para jogar. Hoje você vê com o crescimento populacional, os espaços foram diminuindo. Só temos, de vez em quando, algumas praças esportivas que mesmo assim não agradam a todo mundo. Não. E agora só tem o estádio. Não tem mais outro lugar para que possa exercer uma prática esportiva. Não só futebol, tá? Às vezes eu vejo o Lucas numa dessas praças fazendo aquela academia. Aquela academia, já viu aquela da academia de praça? Aí o Lucas fica lá naquele negócio lá. Sim. Tá fininho, tá bonitinho o homem. E hoje, como é que tá hoje? A gente tá falando sobre a questão dos campos. Hoje nós temos aí, porque a gente fica mais focado aqui na nossa região, né? Mas se você for pular para Arraial, para Trancoso, Vale Verde, você que roda isso tudo, nós não temos uma estrutura boa de campo, né? Olha, Porto Seguro, na realidade, a nível territorial tem. Né? Ele tem vários espaços para fazer, vários chamados núcleos esportivos. Né? Espaço, né? Nós chamamos de núcleo esportivo, que é o lugar onde faz atividade esportiva. Nós temos isso. Agora falta a iniciativa privada também ajudar, falta o poder público investir um pouco mais, porque algumas unidades que hoje temos em Porto Seguro, chamadas unidades esportivas, não vai abranger, são colocadas nas periferias, mas somente próximo de escolas. Né? Então não tem aquela muito na realidade dentro da periferia que o lazer, por exemplo, o jovem pode pelo menos num sábado à tarde ou num sábado à noite praticar bater uma atividade esportiva. Então você vê mais praças, né? Então não tem praça, fica mais concentrado em dar lazer, essas coisas, mais atividade em si mesmo. Nós não temos quase no nosso município. Nem tanto que hoje, infelizmente, o nosso município nós não temos nenhum ginásio de esporte. Isso e o que tem ali no campinho tá um pouco largado, né? No Baianão, ali na Africalista também tem, se não me engano, né? Mas tá um pouco mais... É isso que eu estou te falando. A cidade nossa ficou muito atrasada nessa questão de núcleos esportivos, Sim. As praças, né? Como eu falei, demoramos muito. Agora nós estamos tendo uma realidade melhor, a prefeitura, acredito eu, que está investindo mais. Tem um prefeito que gosta mais de esporte, né? Sim. E está investindo mais, mas ficamos muito tempo atrasado, e agora que nós estamos tendo essa realidade, que realmente Porto Seguro pode oferecer tanto ao turista,
tanto ao povo, Sim. lazer e esporte para todos. Porque lá nesses campos a gente pode fazer não só o futebol, mas a gente pode estar fazendo atividade física, funcional, fazer uma preparação física de atletas, né? E que bom que o prefeito atual gosta do esporte, porque é bom que faz a transformação desses campos. Hoje a gente não pode ter mais campo de terra que machuca demais, a areia, a gente já passou desse tempo. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco, né? E fica aí, não sai daí não, porque já já nós estamos de volta. Dizem que hoje em dia o conceito mais importante de um povo é sua história. Venha conhecer uma terra diferente, uma terra abençoada com a maior riqueza de todas, a natureza. E mesmo quando o sol se põe no horizonte, ela continua aquecendo seu coração. Hoje, Cabralha quer convidar você para viver esta riqueza, que ficará guardada eternamente em seu interior. Bem-vindo a Cabralha, o lugar mais lindo do mundo. Nossa cidade está mudando. Novas praças, novas ruas, novo pier, novas escolas e creches. O seu IPTU está transformando o Porto Seguro com muitas melhorias. E vem mais por aí, viu? Até 20 de abril você pode pagar o seu IPTU à vista em cota única com 15% de desconto ou ainda optar pelo parcelamento em até 8 vezes sem juros. É com os recursos do IPTU que a gente trabalha. Pode ter certeza, a cidade vai ficar cada vez melhor. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Estamos de volta novamente. Estamos de volta novamente, não existe. Estamos de volta aqui para esse segundo bloco com o nosso secretário-geral Faz Tudo, Luciano. Lu, nessa última pergunta sobre esse assunto, hoje para você fazer uma transformação, uma reforma de um campo, é um custo muito alto? A prefeitura ela tem que se esforçar demais ou suar demais para fazer essa transformação? Eu digo como um todo, tanto aqui na região, quanto no Baianão, no Mirante, aí você pega Trancoso, os bairros, as comunidades que estão mais distantes. Olha, depende, né? Depende porque quando você fala em fazer chamado núcleo esportivo, unidade, praça esportiva, você tem que saber aonde você vai fazer, né? O que vai oferecer lá, né? É viável fazer em um determinado lugar? Isso a prefeitura também procura saber. Faz um mapeamento, né? Isso, porque a questão é o seguinte, quando você faz um centro esportivo desse, você tem que entender que tem que oferecer também para o cidadão e para a comunidade local tudo o que ela precisa, né? Os comércios têm que ser beneficiados, a população tem que ser beneficiada, a juventude tem que ser beneficiada, isso é lógico. Então, isso tem que ter tudo envolvimento. E se na unidade que for fazer, ela possa receber eventos esportivos de nível porte estadual, tanto nacional. Isso é importante também. Além do que, se você for fazer uma unidade dessa esportiva para a localidade, ele tem que fazer uma unidade que ofereça segurança, que isso é importante para o cidadão, né? E também é uma política pública que é o gestor que fizer isso nas demais localidades, ele vai estar movimentando, igual você disse aí, o comércio, aí você está fomentando tanto os ambulantes, né? Isso. Você vai estar dando uma oportunidade para aquele menino sair daquele caminho tortuoso, tá praticando o esporte, vai melhorar a saúde, né? Menos pessoas procurando a Secretaria de Saúde na fila do SUS. Isso, é uma coisa que hoje, na minha época que não tinha, que hoje temos, né, graças a um bom Deus, nós temos hoje que Estatuto do Idoso, que hoje o idoso pode praticar, né,
Isso é importante para a questão da pessoa idosa, Sim. Isso é muito importante. Tem também a questão para os portadores de necessidades especiais. Sim. Nós temos que também abranger isso, Sim. dar importância às portadoras de necessidades especiais. Isso mostra claramente os Jogos Olímpicos, o que foi. Sim. O Brasil, na questão das medalhas que ofereceu para o nosso país. E que não tem realmente Não tem aquele o incentivo, o fomento, né? Isso. Se tivesse... A questão feminina também, que cresceu bastante. É verdade. A prática feminina, né? E aberta a todos, né? Isso que o crescimento teve. E naquela época era muito restrito isso. Ainda tinha aquele fechamento. Uhum. Hoje, graças a Deus, com o avanço do conhecimento, né? Com a educação, né? Quando se tem educação, se tem conhecimento. Sim. Com o avanço da educação, isso mostra claramente que nós estamos evoluindo. Futebol, você citou futebol feminino. Tem algum projeto para futebol feminino esse Bem, ano? nós tivemos um projeto já anteriormente com a Copa Guaimu, mas a Copa Guaimu feminina foi um sucesso. Mas, infelizmente, veio a pandemia, né? A pandemia houve um atraso muito grande nisso aí. Tivemos que fazer a estrutura toda da organização da Liga, também da Secretaria de Esporte. Nós estamos voltando às atividades aos poucos. Você sabe que ainda a pandemia não cessou. Estamos ainda em pandemia, mas aí estamos com o avanço da vacinação, nós estamos ainda crescendo. Mas houve um pequeno atraso, nós estamos voltando ainda a essa questão. Vamos ter ainda as atividades femininas, sim. O calendário da Liga prevê o evento feminino, tanto para a segunda Copa Guaimu, lá para o mês de outubro, né? A previsão que seja no mês de outubro, com o término do masculino. Porque a gente não tem hoje, no momento, nenhuma condições de fazer as duas Copas paralelas. Porque também o calendário ele é muito curto, né? Pelas competições que estão... E a questão de campos também, né? Porque nós temos poucos campos, aquilo que eu falei anteriormente. E temos a prioridade também, que é um campeonato que a seleção vai jogar o Intermunicipal. Sim. Que ficamos bastante tempo fora, né? Do Intermunicipal e retornamos esse ano. Já fizemos a inscrição. Estamos aí para a disputa desse campeonato amador mais importante da Bahia. A seleção intermunicipal ficou fora 4 anos, mas devido à obra, o que foi na verdade? Na realidade, depois que nós construímos o estádio para a Copa do Mundo, o estádio ainda não terminou as obras em si, né? Sim. Ficou só como sede de treinamento. Mas para jogos oficiais ele não tinha condições ainda físicas de exercer. Então, o estádio estava passando por uma grande reforma, nós não tínhamos outro campo na cidade que oferecesse segurança e condições de jogo. Campo, estou falando de estádio, né? Uhum. Porque quando você faz um campo desse, tem uns requisitos que a federação manda para que possa ter. E a Liga também estava em processo eleitoral. A gente tinha essa questão do processo eleitoral, a gente ia definir quem era o futuro presidente, quem ia fazer a parte administrativa, então houve não tinha tempo hábil para inscrever a seleção. Perdemos o prazo de inscrição, já que a estrutura já foi bem organizada, bem definida, agora nós temos um planejamento melhor, nos organizamos melhor, e esse ano nós inscrevemos a seleção. E está chegando com força total, né? O treinador aí, Alberto Oliveira, né? Isso, nós temos um planejamento técnico definido, né? O nosso técnico é o nosso Beto Oliveira, conhecido. Uhum. Ele já tem uma base da sua comissão técnica. Ganhou pouco intermunicipal ele, né? Ele já tem uma base da comissão técnica, já tem uma equipe já pré-definida, né? Nada definido ainda, porque pode ser mudado. Tudo pode mudar. Ele falou pré porque... Sabe o dia de amanhã, não sabe o dia de amanhã, né? A gente está aqui, outro dia não está mais. Isso, e nós temos também uma pré-lista, né, de alguns jogadores importantes que jogaram intermunicipal por outras seleções no campeonato anterior. Avaliamos, né, juntamente, que tudo será ser feito com base do treinador. Sim. É o treinador que escolhe os seus jogadores, a gente não tem confiança, né? O nome de trabalho que ele vai exercer, junto com o preparador físico dele. E já tem uma pré-lista que a gente ainda vai agregar mais jogadores com a futura Copa Guaimu, que vai ter agora, né? Amador, que vai oferecer para nós jogadores de qualidade para compor essa seleção. Porque a ficha da Intermunicipal pode escrever 30 jogadores, 35. Sim. Então, tem muito menino bom aí, né? Nós temos, por enquanto, só 6, 7, 8 jogadores,
precisamos de mais jogadores, e ainda a questão da idade, né, que é limitada pela federação. Hoje, você sabe me dizer como é que funciona essa questão da idade para o Intermunicipal? São 25, Isso, dois acima, que é o 25, né? Depende do número de jogadores que forem jogarem, né, de titular, e tem um limite de jogador de idade, acho que é 2, 3, se não falha o regulamento, mas é de 20 a 23 jogadores abaixo da idade, né? Das 35 que ela pode escrever. Eu soube também que uma do objetivo da Federação Baiana é reduzir o máximo possível de jogador acima, né? Isso, o objetivo da federação também é essa, né? É formar novos atletas. Porque a formação de novos atletas oferece tanto para os clubes amadores, das ligas municipais, tanto para os clubes profissionais do Estado. Sim. Que tem observadores que participam do Intermunicipal que eles vão observar. Aí muitos jogadores saíram do Intermunicipal. Por exemplo, o caso de Liege. Liege, que jogou no Corinthians. Ele começou no Intermunicipal. Depois foi tem o Marcão também, que é amigo meu, um volante. Ele jogava... Tem outros diversos jogadores, só que o que tá me vindo na cabeça agora é o Marcão. Ele é amigo meu, ele era volante, jogou esse Intermunicipal, ele é volante ainda. Foi pro Cuiabá, foi campeão da Série B, depois foi pro Sport... Aí rodou, foi para fora do país, fez o pé de meia. Recentemente ele jogou no Santos, que era da seleção de Belmonte, se eu não me engano. Falta a memória. Fizeram uma matéria recente dele, né? Então, o Intermunicipal... Tem no Bahia também. O Intermunicipal oferece muito isso. Essa oportunidade de conhecer novos jogadores para o Estado, né? Então, é uma formação. Ela revela... O objetivo do campeonato intermunicipal é revelar jogadores novos para... equipes profissionais e equipes a nível nacional. Eu estava em São Paulo e vira e mexe eu converso isso com alguns amigos meus aqui, né? Com o Jó. E aí eu estava em São Paulo jogando a Bzinha de São Paulo. Eu vim para cá porque eu tinha machucado a posterior da coxa e coincidiu de ter um jogo da seleção. Rapaz, Luciano, eu fui ver esse jogo. É jogo pegado, viu? É jogo intenso, lá e cá. Não é para qualquer um, não. Tem que ser homem mesmo para jogar dentro das 4 linhas ali. Tem que estar bem preparado, tem que ter qualidade. E tem muito menino bom aí espalhado na Bahia, né? Que é o maior campeonato, se não me engano, do amador da América Latina, né? Sim. Quiçá do mundo, né? O Intermunicipal, na época, foi hoje que é o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, ele começou como diretor do futebol do interior, pela Federação Baiana. Ele era o diretor na época. Ele começou a lançar esse Intermunicipal, foi um sucesso. Aí pegou bastante o número. Como o estado da Bahia é muito grande, sim, e tem várias seleções, vários municípios, aí foi dividido regional, né? Na questão regional. Aí o Intermunicipal fez o sucesso que dá hoje. Porque pelo número do estado ser grande, você joga hoje aqui, você pode jogar lá em Bom Jesus da Lapa. Sim. Você pode sair daqui para jogar lá na Chapada Diamantina. Então, isso, em cada lugar você encontra um talento desse. Então, é importante para... Agora, você também faz parte da organização da seleção, do planejamento, por exemplo, a gente está falando aí de viagem. Então, você tem que ter um corpo, né? Diretório da Liga, uma equipe bem organizada para estar fazendo planejamento de viagem, de ônibus, de hospedagem, de pagamento mensal, de custos. A Liga de Futebol de Porto Seguro é dividida em vários departamentos e subdepartamentos. Tem um departamento de não profissional, que é onde organiza os eventos esportivos amadores, né? E o departamento da seleção intermunicipal. Esse departamento de seleção tem toda a estrutura, a parte de planejamento, a parte de hospedagem, a parte de deslocamento, suporte técnico. Logística, né? Logística, tudo isso tem um setores, cada um é responsável pelo setor. Então, antes de participarmos do Intermunicipal, nós definimos pela diretoria quem são as pessoas que vão ficar em parte. Mas uma coisa é importante, a prefeitura sempre está ajudando. Nenhuma seleção entra se não tiver apoio de uma prefeitura, é muito difícil. É uma experiência que eu tenho, já convivi com isso. Não adianta você colocar no campeonato municipal se você não tiver apoio público. É muito difícil. É uma parceria, né? Um público e privado, né? O convênio, tem que existir um convênio. Esse convênio tem que existir, porque é um suporte que dá para a Liga.
Porque a Liga, ela, além de pagar as taxas que vêm da federação, ela também tem que passar por aquela questão salarial de jogador. Porque o jogador também está ali, ele é um pai de família, um jovem que tem uma oportunidade. Ele quer jogar, mas também quer receber o dele. Então, nós temos essa preocupação também de oferecer, tanto para a comissão técnica, tanto para os jogadores, um salário digno de exercer aquela função. Então, a Liga tem essa preocupação, juntamente com o poder público, de oferecer condições adequadas e financeiras para exercer a função. Senão, porque eu vejo, complicado. Eu vejo lá no seu dia a dia, né? O trabalho que é a responsabilidade, né? Isso. Você está organizando o campeonato, não é fácil, você criar o formato. Né? Sim, fazer regulamento de tabela não é para todo mundo, não. Criticar tem um monte, né? Mas ver lá o bastidor... a gente recebe vários tipos de crítica, né? Mas a gente tem que ter a cabeça no lugar. Porque nós temos que saber lidar com as pessoas. Cada um tem seu jeito de pensar. Sim. E a gente tem que ter esse respeito. Nós não devemos dar tapa a cara de ninguém. Primeiro é acalmar a pessoa, saber ouvir. É por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca. Né? É verdade. Escutar mais do que falar, né? Isso. Primeiro a gente escuta para depois falar. Só que a gente tem um esporte, o povo gosta muito de gritar. Então, essa educação tem que ser partido da pessoa que conversa com ela. Eu conheço uma pessoa que gosta de gritar bastante, sim, pô. Eu não vou citar nomes aqui, não, mas ele é daqui, não é não, Lucão? Mas aquilo, o custo é alto, né? Para você montar uma seleção, por exemplo, hoje aí nós temos o Beto. O Beto é um ganhador, um cara rodado, um cara experiente. Então, sim, com certeza ele já está definido os jogadores de confiança dele, que isso é normal no futebol. Até o momento, sim. Sim. E aí, essa Copa vai ser produtiva demais para os meninos novos que estão aqui, esquecidos. Fiquei sabendo que tem um volante muito bom do ano passado, que é do Barravelense. Do time do Porto também tem diversos meninos, no Elite Porto, né? E outras equipes. O Baianão também sempre está tendo alguns meninos novos que têm qualidade para estar integrando aí a seleção. Nós estamos encerrando esse bloco agora e novamente te peço, não saia daí não, que logo logo nós estamos aqui dando continuidade nesse bate-papo. Tamo junto. Nossa cidade está mudando, mudando com a prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Tá tudo prontinho. A nova creche escola, Lucinha Andrade Borges, no bairro de Sapoti, já está recebendo 90 crianças de 2 anos em período integral. Salas arejadas, mobiliário novo, parque infantil, brinquedos, refeitório completo e uma equipe preparada para que os seus filhos fiquem bem cuidados enquanto você trabalha. Nossa cidade está mudando, mudando como? A prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Tudo isso é para você.
Fala, meu povo mais lindo da Bahia, que são os assinantes da TV4. Nós estamos de volta aqui para esse último bloco, infelizmente. Igual eu falo aqui, Luciano, que é muito pouco tempo, né? A gente começa a conversar aqui sobre futebol, que é um assunto muito extenso, muito grande. Quando a gente conhece a história de cada um, a gente quer que perdure mais. O livro é grande de cada um, né? A biografia, né? Como se fala. E hoje, qual é a maior dificuldade que vocês da Liga têm? A maior dificuldade nossa, no momento, é a parte mais organizacional, é a parte mais administrativa, né? Nós temos poucas pessoas que queiram fazer vínculo com o futebol, juntamente com a Liga, para querer praticar e ajudar o desenvolvimento do esporte do município. São poucas pessoas. Isso nós temos essa de maior dificuldade. Tem muitos times, mas voluntários, que é bom para querer ajudar. Hoje nós temos 11 times filiados? Nós temos hoje, de filiados, nós temos 17. São 17 equipes. Mais ativos na Liga. Equipe filiada. Agora, perante as documentações da Liga, nós temos na faixa de 9 a 11 equipes, que ainda estão em processo de legalização. Olha, mas eu vou te ser bem sincero, eu vejo você ali na parte administrativa sozinho, fazendo tudo, organizando tudo. Logicamente que tem a parte operacional, estou falando a parte administrativa. Na realidade, sim, né? Nós temos essa questão de poucas pessoas, porque a Liga em si não tem uma sede própria. Nós estamos fluindo do estádio municipal, lá na Secretaria de Esporte, mas eu gostaria de deixar bem claro, a Liga é uma entidade independente. Ela tem que ter uma sede dela, os contatos dela, ela não precisa ter vínculo com o município, assim, de sede, né? Porque ela é uma entidade independente. Ela pode ter um convênio e apoio do município, mas não pode ficar refém do município. O município também não pode ficar refém da Liga, vice-versa, né? Sim. Então, nós temos... Hoje trabalham em parceria, né? Em parceria, dificuldade. Porque o crescimento do futebol é do município, e o que abrange também o município. Sim. Então, nós temos que ter essa sintonia. Um depende do outro, né? É igual o arco-íris. O arco-íris depende do sol, que depende da água, para formar um arco-íris. Então, é isso que filosofou agora, né? Entendeu? Filosofou, já dá um recorte, né? Mas em relação à questão dos times filiados, os presidentes dos times são fáceis de lidar? Pensam tem esse intuito de se ajuntar e fazer o esporte crescer? Como é que é? Não é fácil. Não é fácil. Tira isso da mente de vocês que não é fácil. Para você ver, hoje, o futebol profissional, imagine, o futebol profissional está querendo fazer uma liga independente. Não acharam formaram 2 ligas independentes. Não acharam consenso para formar uma, o profissional. Imagine essa dificuldade no amador. Por aí você tira a razão. Porque ninguém quer defender o interesse do outro. Todo mundo quer defender o interesse de si. Mesmo. Não o coletivo, né? Não o coletivo. É por isso que existe chamado liga. A liga, ela pensa no coletivo. Já os clubes pensam no individualismo. Mas o nosso objetivo, a gente vai chegar lá um dia ainda. Amém. Agora, em relação à questão da Liga, não que ela seja refém, né, porque ela é independente, mas eu vejo que as eleições para prefeito, quando determinado gestor assume, a Liga tende a andar mais. Quando determinados gestores também que não gostam muito do esporte, ou não está muito focado, a Liga dá uma retroagida. Você não acha que tinha que buscar outros meios para ser realmente, de fato, independente? A Liga de Porto Seguro foi fundada em 7 de setembro de 1989. 7 de setembro de 1989. Antes disso, ela trabalhava... Era para estar muito à frente, né? Pelo ano. Antes disso, ela trabalhava, assim, aos bancos e barrancos, vamos dizer assim, né? Legalmente, ela foi registrada nessa data. Desse tempo para cá, nunca houve consenso. Nunca houve consenso, porque a política influencia muito na questão do futebol. Sim, sempre. Sempre tudo, né, na vida. Enquanto tiver política com o futebol, sempre vai dar esses conflitos. Amar política. O que eu recomendo? Que futuro prefeito ou gestor, né, que for assumir
a pasta, olhe com carinho pelos esportistas, independente se é liga ou não. Porque o que vai crescer na cidade é o Conselho de Esporte. O município precisa de um Conselho de Esporte ativo para que as ligas cresçam. Não só a liga de futebol, mas as ligas de vôlei, futsal, de handebol, de basquete. As ligas do município crescem, que ela é um representante das entidades filiadas. Uhum. Para o município crescer no esporte, o conselho tem que crescer. Sim. Se a liga andar sozinha, querer não esse apoio, ela nunca cresce. Isso tanto para o futebol. Por isso que todo futuro presidente que for, ele não pode ter vínculo partidário com ninguém. Ele tem que ser uma pessoa neutra que se preocupe somente com o esporte. Faz equilíbrio, né? Para que o futuro gestor possa ver nele que ele não tem interferência política contra ele. Ele tem que ser uma pessoa neutra que possa defender os interesses do esporte. Agora, se ele for um cara, futuro presidente, que já tem vínculo político, já caminha com político e é contra chamada de oposição, sempre isso vai atrapalhar os caminhos da liga. A liga tem que ter candidatos que tenham vínculo, que não tenham vínculo partidário, que se preocupe somente com o esporte, com o interesse da modalidade que ele exerce, para que chegue no futuro gestor, olha, o meu interesse mais aqui é o esporte. O senhor pode caminhar com a gente? Aí, com certeza, será um consenso bem hábil, né? Uhum. Mas se tiver vínculo político, andar com partido, andar com vereadores e é contra a oposição, sempre vai dar atrito nas eleições. É o que ocorreu durante esse tempo todo. Eu acho que 100% da não política eu acho muito difícil, mas tem aquele gestor que sabe balizar as coisas, né? Tanto defender o intuito, o objetivo da liga, que você quer realmente, de fato, ser independente, e conciliar também com uma boa gestão, né? Porque eu acredito que, igual a Copa Goiamum, eu participei de algumas reuniões de outros campeonatos aqui no Extremo Sul, não é porque você está aqui na minha frente, porque eu tenho amizade com as pessoas da prefeitura em si. A Copa Goiamum, não tem campeonato igual, não. É muito bem feita, é muito bem organizada, tem premiações altíssimas, né? Na questão da Copa Goiamum de 2022, teve aquele entrave. Copa Goiamum, 7 jogos com o mesmo time. E foi uma pressão muito grande, né, em cima de você, né, em relacionado a isso, porque o pessoal focou só nisso. 2 coisas que eu deixo claro para entender essa pergunta sua. A primeira é o seguinte: qual o interesse de você organizar essas competições em outras regionalizadas? Interesse de divulgar o esporte ou interesse financeiro da pessoa que quer tomar conta do esporte? Essa é uma pergunta. Sim. Né? Porque tem gente que faz esses campeonatos, aí tem 2 objetivos. Ou é divulgação do esporte ou interesse financeiro para ele. Então, tem que saber separar as coisas. Sim. Né? A questão regulamentar que houve no ano passado, da questão de uma equipe ser beneficiada pelos biônicos, é que no regulamento estava constando que entraria um biônico sempre de fase. Por ser um número ímpar, não gerava o número par para formar as disputas dos jogos. Por incrível que pareça, pela forma geral da competição, caiu a mesma equipe. As demais equipes, nos confrontos entre elas, entre os grupos delas, por exemplo, uma equipe A somou 6 pontos e a equipe B somou 13. Então, é muito larga a pontuação. Então, a gente não pode separar, já jogou 7 vezes, mas não. A gente está seguindo o critério, as pessoas têm que entender que esse foi baseado no regulamento geral das competições. Não foi a gente que criou. Isso foi da cabeça do Luciano. Foi da cabeça do Luciano. Foi de exemplos de outras competições. Os critérios de desempate que são feitos são elaborados pela CBF, depois chega na federação, a gente pega as informações e aplica nos campeonatos municipais. O que aconteceu é que a equipe que teve o biônico, ela teve competência de somar aquilo no campo de jogo. A gente não pode interferir, você já teve essa oportunidade, você não pode entrar mais. Porque juridicamente ela pode entrar e ganhar. Sim. Porque ela tem o direito dela conquistado. Sim. Então a gente tem que ter esse cuidado jurídico também, porque a gente tem que saber, as pessoas têm que saber o seguinte: o regulamento, quando a gente elabora um regulamento, a gente não pode dar as informações detalhadas. Primeiro tem que passar para uma comissão. Essa comissão ela tem que avaliar a parte jurídica
da questão. Tem todo um trâmite, né? Tem um trâmite todo. Mas na verdade foi só isso mesmo, Gu, porque a questão negativa do ano passado foi só essa questão do regulamento, mas o campeonato foi belíssimo. Vocês da Liga fizeram um campeonato muito bem feito, porque, pô, você organizar 40 times, aí você tem premiações, aí você tem toda a equipe administrativa, foi muito bem feito. E questão da arbitragem, alguns erros, né, um ou outro, mas também que são passíveis. Para esse ano de 2023, mudou o formato, a equipe de arbitragem, como é que tá? Olha, sobre a questão da arbitragem, nós temos hoje, vamos abrangendo árbitros de outros municípios. Nós trabalhamos na última Copa com árbitro só do município. Só local? Só local. Agora nós estamos pegando de outros municípios também, dá oportunidade para alguns também que queiram trabalhar com a gente. A Liga tem também esse carinho de receber tem algum os requisito colegas. Para estar pegando esses árbitros? Ele tem que ser vinculado com a federação. Ele tem que ser árbitro vinculado com a Federação Baiana. A gente não quer pegar nenhuma pessoa qualquer para despreparado, né? Chegar lá, não tem nem condição de jogo, optar e dar um transtorno tanto para os árbitros, também para as equipes que estão disputando, né? Então nós temos esse cuidado de chamar os árbitros de fora, chamado de outros municípios, né? Que sejam vinculados com a federação, que tenham um curso da federação para trabalhar conosco. Então nós temos essa preocupação. A preocupação nossa para esse ano que é o número de equipes também, são 40 equipes, né? Vai chegar lá na terceira e na quarta fase, número ímpar, daquela questão do biônico que eu falei. Mas esse ano nós tivemos um consenso de pegar esse biônico e formar, em vez de dividir o chaveamento, a gente vai fazer em grupo. Vamos fazer uma questão para ficar 3 num grupo e 3 no outro. Então, depois que eles jogam entre si, e o campeão de cada grupo faz a final da competição. Para não ter mais espaço de biônico. Você pode estar liberado, autorizado para explicar o formato? Pode, sim. Como é que é, então? Você tem vai ser o formato Copa do Brasil, que é um novo formato. Isso. De eliminatória, de 2 jogos. Nós temos, na primeira fase, 40 equipes. Essas 40 equipes foram sorteadas em um congresso técnico, se enfrentam o jogo de ida e volta. Cada um na sua localidade para facilitar a logística de cada presidente. Né? Na primeira e na segunda fase, os mandos de campos pertencem à Liga, ela que determina o lugar onde a equipe vai jogar, porque por um número muito de equipes, nós não temos ainda uma equipe preparada para jogar em várias localidades. Botou campos sedes, né? Vai ser esse. Então nós temos até o momento de 8 a 9 sedes definidas, né? Desses 20 jogos que vão ter, passam de 40 equipes, passam 20. Jogam na segunda fase entre si o mesmo sistema de ida e volta, conforme o critério de desempate. Sorteio? Tudo na base do sorteio. Aí pode pegar um time do Baianão, sede, pode pegar um time de Vale Verde. Isso, uma equipe da sede pode jogar com a equipe lá de Caraíva, por exemplo. Não vai ficar mais focado... Na segunda fase, não. Entendi. Aí depois dessas 20 vai sobrar 10, jogam entre si, né? Aí depois... Novo sorteio de ida e volta. Aí na quarta fase, que vai ficar 5, né? De 10 ficam 5. Aí a gente vai pegar um biônico dessa aí. Esse biônico é o que teve a melhor campanha geral, tá? Dos 5 perdedores. Aí vai somar um grupo de 6. Aí vamos dividir esse grupo. 3 de um, 3 do outro. Jogam entre eles. Os mandos de campos pertencem à Liga, nessa fase que eu estou falando. E desse campeão de cada fase, joga a final da competição. Aí não tem mais biônico. Por isso que nós definimos desse jeito. Entendi. Porque o nosso calendário é curto. Sim. Isso é importante a gente deixar bem claro. Sim. A prioridade nossa também é escolher jogadores para o Intermunicipal, para a seleção. Como o Intermunicipal, a previsão de começar no início de agosto, nós temos a data prevista para terminar essa competição da Copa Guaimu em julho. A final está programada para dia 30 de julho. Isso. Mas pode acontecer algumas coisas no final de semana que pode adiar, né? Isso, na questão do tempo, que essas fortes chuvas que estão atingindo todo o extremo sul da Bahia e a quase todo o Brasil todo, de vez em quando atrapalha, né? Então, a gente tem essa preocupação também, o clima. Então, nós temos que ter o cuidado de terminar essa competição antes do início do Intermunicipal. Entendi. Então, só para ficar um pouco mais claro para quem está assistindo, então continua somando os pontos. O time fez a primeira vitória, 3 pontos. Empatou o segundo jogo, 1 ponto, 4. Classificou com 4 pontos. E vai se somando para lá na frente ver quem é o biônico. Desde que você entra em uma competição, o empate já é 1 ponto. Não interessa. Para nós, para a gente, a parte técnica,
Você entrou na competição, você deu a entrada nas suas fichas, deu a entrada na sua inscrição. Você já está valendo ali. Então, para critério de desempate, quando você oficializa uma competição, começa a jogar, já está valendo ali a questão de pontos, né? Uhum. Porque a gente tem que obedecer o regulamento geral das competições. Sim, entendi. Vai ter... Porque o Biônico vai ter a vantagem de estar voltando, né? Então, Só vai ter na alguma quarta- vantagem para aquele time que é primeiro geral? Essa fase de Jogar grupos, a segunda fase em casa seria a nessa vantagem? fase de grupos que eu estou te falando que vai entrar o Biônico, vai ser também os critérios de desempate, né? O primeiro, o geral, o Biônico vai entrar na chave do primeiro geral. Uhum. Entendeu? Aí vai chegar. O outro que vai entrar, para comprar o terceiro, no grupo dele, vai também na questão do critério de desempate. Nós vamos fazer a chave baseado nos critérios de desempate de todas as fases da competição. Não sei se vocês pensaram nisso, mas um conselho que eu dou é que, para não haver uma divergência, porque o Biônico já está tendo a vantagem de voltar, mesmo que seja uma chave difícil, o primeiro colocado geral, ele tem a vantagem de, pelo menos, jogar o segundo jogo em casa, vamos dizer assim. É porque nessa fase, na realidade, os campos serão, até o momento, pela liga, porque são grupos, né? Então a gente ainda vai definir essa questão de grupo. Mas isso aí não vai impedir o primeiro colocado de jogar com o Biônico logo no primeiro jogo, porque ele já vai ter uma vantagem grande de ele ser o beneficiário. Ele já está sendo beneficiado de entrar. Porque vai ser grupos, né? Então porque vai ser grupo. Ele já está sendo beneficiado de entrar. Entendi. Né? Então ele já vai pegar um grupo mais forte. Ele não vai pegar numa moleza. Aí já está sendo beneficiado se ele está numa moleza. Ele vai entrar num grupo que tenha pelo menos essas equipes mais qualificadas. Para a gente finalizar, você que viu o campeonato ano passado todo, da Copa Goiamum, para você, do que você viu, do que você acompanhou na beira de campo, o melhor jogador da Copa, da Copa Goiamum 2022, para você quem foi? Olha, eu observei, onde eu tive a oportunidade de trabalhar, eu achei que o momento que ele estava passando foi muito bom. Alex, ele teve um momento muito bom, estava numa fase boa. No entanto, que depois ele foi para um time grande, né? Foi para a seleção, foi para a final. Isso. Então, eu acho que ele estava numa fase muito boa, estava desenvolvendo a parte boa. E melhor treinador? Olha, na parte técnica de treinador, eu não tive nenhum técnico assim que teve um conhecimento bom de tática de jogo. Mas para abafar o jogo, né? Mas eu não tive nenhum, para mim não teve nenhum técnico. Vou te dar uma dica, Zelito. meu treinador diferenciado. Porque Zelito já trabalhou com seleção, Sim, já tem experiência. Mas mesmo assim, eu estou questionando mais a parte mais técnica, de conhecimento tático, né? Porque de vez em quando eu dou umas estudadas nos táticos de um jogo. Sei como é que é. Porque a gente não pode só ficar formando só na parte de elaboração. Sim. Nós temos que ter pelo menos um conhecimento. Conhecimento mais técnico. Ver nas plataformas, algumas aulas de alguns técnicos o curso da CBF, de vez em quando, é transmitido pelas plataformas digitais. A gente vai observando algumas aulas de alguns professores que dão. É uma coisa interessante que as pessoas deveriam acompanhar. A gente tem que fomentar mais isso aí. Infelizmente, Lu, a gente tem que dar uma encerrada nessa resenha nossa. O tempo é curto. Eu quero agradecer muito a você por ter aceitado o nosso convite. Né? Agradecer a todos que estão assistindo, que tiraram o seu tempo para estar acompanhando esse bate-papo. E que venha mais vezes, a gente vai estar com certeza enviando mais convites e vai continuar batendo essa resenha, esse bate-papo saudável. Obrigado, Pedro, pela essa oportunidade. Brevemente, se for da vontade de Deus, né, claro, tiver outra oportunidade, estarei à disposição. Desejo sorte, que Deus te abençoe. Obrigado. Nessa empreitada Amém. Que você está se colocando aí, que é uma dor de cabeça. Quero agradecer a todos vocês novamente. Que Deus abençoe. E fica por aí, nós temos diversas programações aqui bacana e com certeza que vocês irão gostar. Muito obrigado, TV4, obrigado, Lucas, obrigado, Tripper, e que Deus abençoe cada um de vocês.
Porto Seguro ganhou o novíssimo Pier Municipal. O espaço conta com sala de espera climatizada, controle de acesso, cobertura em vidro na passarela de acesso às embarcações e estrutura em aço inoxidável. O novo pier integra o grande projeto de recuperação do centro da cidade, que inclui passarela da cultura, 2 praças e centro de convivência do Parque Marinho. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. A prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Nossa cidade está mudando, mudando como? A prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. E vem mais coisa boa por aí. É nessa Bahia, de solo fértil, de riquezas ambientais, que está localizado o maior polo produtivo de alimentos que chegam na casa de milhares de brasileiros. E é exatamente aqui que temos a APROA, Associação de Produtores de Alimentos da Chapada Diamantina. Uma associação que nasceu em 2020 e já é uma das principais entidades representativas deste estado. A APROA nasceu em 2020 com a nobre missão de fortalecimento da classe produtiva local, representação institucional e, sobretudo, com a responsabilidade ambiental e social. A principal atividade da APROA hoje é devolver para a sociedade um pouco daquilo que as empresas produtoras da região recebem, né? Essa devolução hoje ela tem se concretizado de forma efetiva em algumas ações, entre elas a criação do banco de sangue no município de Barra da Estiva, a manutenção e reforma de algumas estradas vicinais, algumas parcerias que temos com algumas escolas municipais aqui na região para distribuição de material, parceria com alguns hospitais também que a APROA participa de forma efetiva. De contribuir mais organizadamente, mais incisivamente na questão social. A APROA eu acho que é uma associação que foi criada para unir, né, os interesses, os objetivos das fazendas aqui da região, né, e fazer um trabalho social aqui na região. Eu acho que esse é o maior objetivo, né, da APROA. Os associados da APROA produzem batata, alho, mirtilo, morango, cebola, tomates. Uma produção que abastece 80% de todo o Nordeste do Brasil, que fornece quase 100% de toda a batata consumida na cidade de Salvador. E isso tudo só é possível porque temos na nossa Bahia gente trabalhadora, corajosa e pronta para dar e receber o que esta região tem de melhor. Eu acredito que hoje, só na garagem tem mais de 2.500 funcionários, só na região. Ajuda o local onde a gente mora, muda muita coisa, saúde, ajuda muito na educação. Traz mais economia para a cidade também. E a pessoa não precisa sair daqui para ir procurar um emprego fora. Aqui todo mundo consegue se manter por aqui mesmo. Primeiramente distribui renda, né, com a geração de empregos e distribui dignidade, né? Todo mundo devidamente carteira assinada, registrado
tendo sua condição de dar o pão de cada dia dentro de casa. Essencial, né? Porque esse polo produtivo, ele reflete numa sociedade melhor, né? Maior fartura de emprego, o pessoal migraram para cá, né, em busca de melhorias para suas famílias. Antigamente, quando eu não tinha filho, eu não ligava muito assim para trabalho, não. Então, assim, eu poderia trabalhar, né? Assim, sabe? Mas assim, sem compromisso. Agora eu penso diferente, eu trabalho pelo meu filho. Nós achamos que a dignidade do ser humano ela está acima de tudo. E quem deve tratar de sua família são seus provedores, o pai e a mãe. E havendo trabalho, há esse resgate de dignidade e a manutenção dessa dignidade. Porque a inserção do ser humano no mercado de trabalho oportuniza ele exatamente isso. Andar de cabeça erguida, ser livre e ter orgulho de ser ele, o provedor ou a provedora de sua própria família. São homens e mulheres que trabalham no campo, nas áreas de seleção de produtos, nos escritórios, fazendo com que o melhor alimento chegue nas prateleiras. E claro, esse trabalho passa pela utilização de tecnologia de ponta para que a agricultura seja realizada de forma sustentável. Que só são válidos os processos em que todos saem ganhando. E como um grande objetivo da APROA, temos a responsabilidade social e ambiental. E por isso, temos a educação e a saúde em nossa linha de atuação. São diversas as nossas ações dentre escolas, comunidades, hospitais, em toda a nossa área de atuação. Era bem pequena, a população era bem pequena. Aí foi chegando gente, foi morando ali mesmo no país, criou família ali mesmo. E aí por isso mesmo o filho foi ficando ali no estado das empresas, foi trabalhando, foi aprendendo e foi ficando por aqui. Não saiu da região daqui não, foi sempre ficando aqui, na escola daqui e tudo. Foi bom mesmo. APROA, em prol do bem comum, sempre.